todo mundo que está aí assistindo com você. Eu quero convidar você para a gente passar um tempo agora de louvor, de adoração, de oração e de reflexão. Prepara o teu coração, se conecta com Deus e vamos adorar o Senhor. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas, me amas. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sem fim. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás.
que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Que sempre és Deus. Que sempre és Deus. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou membro do Grupo Valinhos e fui desafiado hoje pelo Pastor Rodrigo a trazer para vocês, compartilhar uma breve meditação de um texto bíblico que fica lá em Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nelas está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Bom, para quem lê esse versículo, até pode parecer um pouquinho fora de contexto, né, da nossa realidade, se a gente parar para pensar aí que Deus ordena que Josué assuma essa missão de guiar o povo. Eu imagino naquele momento muita gente reclamando, as condições escassas, nada de tecnologia, e o medo que Josué não tenha passado, angústia, ansiedade no peito, enfim. E trazendo aqui para a nossa realidade, eu penso também quando Deus nos manda para algum lugar, para algum emprego, uma universidade, uma escola diferente, e no começo bate aquele receio, né? Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo falar de Deus para os meus amigos? Será que eu não vou ser taxado de quadrado? Um ponto que eu acho muito interessante desse texto é que ao mesmo tempo que Deus dá uma missão para Josué, no sentido de guiar o povo, de coordenar aquele povo, ele dá também uma ordem, uma recomendação no sentido de que, olha, você não está sozinha, tá? Tem minha lei, você tem aqui o que você deve fazer, você deve focar nisso, nem para a direita e nem para a esquerda. Você deve ficar focado nisso dia e noite. Deus não deixa os seus filhos à própria sorte, né? Não é, vai lá, te vira, você que lute. A gente tem a palavra dele, as escrituras, e cabe a nós, evidentemente, meditarmos nela, orarmos, contemplarmos a face de Deus. Já na parte final do versículo 9, a palavra é bem taxativa ao dizer o seguinte: pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então é por onde você andar mesmo. Nos momentos bons, nos momentos não tão bons assim, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de fartura, nos momentos de Covid-19, quando está tendo emprego, quando está tendo promoção no emprego, mas também quando está tendo suspensão do trabalho, redução de jornada. Deus está com a gente a todo momento. Isso me faz lembrar também o capítulo de Mateus 28, versículo 20, a promessa que Jesus nos traz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, em ambos os versículos a gente vê essa promessa que pelo menos para mim, é bastante confortante. Então, que a gente não esqueça dessa palavra, que a gente coloque isso em mente, que a gente possa inculcar isso, tomar essa palavra como uma palavra de coragem, de encorajamento, de esperança, ainda mais nesse momento que a gente está passando, nesse tempo de crise, que a gente tenha força, que a gente possa confiar dia após dia em Deus e sabedores que Ele é capaz de suprir todas as coisas. Bom, pessoal, essa é a contribuição que eu tinha para o grupo hoje. Espero que essa palavra toque o seu coração, assim como tocou no meu. Bom domingo, bom fim de semana.
E lembre-se, seja forte, seja corajoso. Papai do céu, por favor, nos ajude a se livrar do coronavírus. Posso que esse domingo seja um domingo muito importante, seja o domingo que a gente precisa. Posso que todo mundo não fica bem, não ser pego pelo coronavírus. Posso que a gente consiga, mesmo assim com o coronavírus, consiga ficar feliz. Em nome de Jesus, amém. Eu chego a minha mãe, porque eu com a minha mãe. Amém.
bastante lá. A tua mão está lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá. A tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Coração que chora, um abraço que consola, a tua mão está. Se eu for aos céus ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está, quando amanhece, Deus está, no fim do dia Ele está. Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso dele está. Deus está, e ao meu consolo Deus está, e minha alegria dele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. A mão do Senhor está aonde quer que estejamos. E como o Daniel falou, é por qualquer caminho que a gente andar, não é verdade? Então eu queria orar com você nesse momento, agradecendo a Deus por esse momento de adoração e louvor, através de canções, de orações e através da meditação. Vamos orar? Feche seus olhinhos, fica sós com Jesus se você puder, e vamos orar. Pai querido, essas canções, essas palavras e essas orações nos servem para relembrar o cuidado do Senhor para conosco. Como que o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos protege, como o Senhor nos consola. Firma o nosso coração nessa verdade, que em qualquer lugar a tua mão está, e não é uma mão de condenação, não é uma mão que vem apontar os nossos erros, mas uma mão que vem nos auxiliar
e nos ajudar. Obrigado pelo teu cuidado, teu carinho, em nome de Jesus. Amém. Para você que entrou agora, que entrou depois dos avisos do começo, eu quero te dar bom dia também. Então, se você está aí, está conosco, deixa o seu bom dia, tá bom? Quero dar bom dia para o Tiago, tá? Tiago, que fez o louvor com a gente aqui. Então, ele entrou, deu bom dia para a gente. Tiago Ana Mel Abreu, que é o canal dele. Então, se você quiser ouvir essas canções de novo ou ouvir outras canções que ele tocou, que ele fez cover, então você pode ir no canal dele, Tiago e Ana Mel Abreu. Então, eu queria agradecer ao Tiago, meu parceiro, amigo de escola, lá da minha cidade natal. Tamo junto e misturado, Tiago. Obrigado. Agradecer ao Ronan, que eu não conheço pessoalmente, mas serviu aqui a nossa comunidade aqui no estado de São Paulo. Obrigado. E queria mandar um beijão para Ana Mel, essa gracinha que eu não conheci pessoalmente, mas fiquei admirado com coragem de gravar o vídeo, força para cantar e tá seguindo o caminho dos pais, né? Tá seguindo o caminho que os pais ensinaram, estão criando ela na fé. Então, deve ser um motivo de grande orgulho para os pais. Então, Ana Mel, beijo grande para você, viu? Você é bem-vinda aqui para gravar mais músicas para nós, para abençoar a gente nesse momento de adoração, tá bom? Queria agradecer também ao Dani. Dani, valeu pela meditação, por dispor do seu tempo para nos abençoar. E um beijão também grande para o Mateus e para o Levi, que oraram e nos abençoaram. E encher o nosso coração de esperança, porque é na oração dos pequenos, é nos pequenos que a gente vê muitas vezes Deus falar. Então, se você está aqui, está online, deixa um comentário aqui para eu te dar bom dia, tá bom? Mas eu não faço parte dessa comunidade, eu entrei de gaiato, eu vi o link, entrei e quero só saber o que está acontecendo. Aqui ninguém entra de gaiato. Aqui todo mundo é bem-vindo, todo mundo é abraçado. Então, se você está aqui, você é bem-vindo, você faz parte. Deixe seu comentário que eu quero te dar um bom dia. Eu quero falar com você. Então, se você está assistindo com alguém aí, manda com quem está assistindo com você. E a gente falou no começo, enfatizando bastante, que a gente precisa fazer amigos. A gente precisa fazer mais amigos do que a gente tinha. Então, quando acabar a quarentena, a gente quer ter mais amigos do que a gente tem hoje. Então, o desafio é você usar suas redes sociais, Instagram, Facebook, você usar essas redes sociais para a gente poder dar esse canal de fé, de esperança para outras pessoas também que às vezes estão à procura. A gente oferece, quem aceitar e talvez possa ser abençoado, ok. E depois a gente vai ter um caminho bem interessante para caminharmos juntos logo depois da pandemia. Então, meu desafio para você é, tira um print da sua tela, está assistindo pela televisão, bate uma foto da sua tela e publica no Instagram ou no Facebook com a hashtag Joguinho da Velha Grupo Valinhos. Beleza? Se você está assistindo essa celebração com a família, manda uma foto da sua família assistindo e bate uma foto e publica no Instagram, no Face, com a hashtag Grupo Valinhos. E coloca em algum momento da mensagem que você achar interessante, dá um print da tela, uma foto da tela e coloca a frase que te chamou a atenção, que Deus falou com você, publica também. Depois nós vamos atrás dessa hashtag, vamos fazer um movimento, fazer um vídeo bem legal, porque a gente vai colher muitos frutos disso, pessoas que foram abençoadas por estarmos juntos aqui. Então deixa eu dar um bom dia aqui para quem entrou e está assistindo, que eu vi aqui que entrou, depois eu já não consigo ver mais. Então, Marcelo Fonseca, meu primo querido, Deus te abençoe. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. O Dorival deu bom dia. Bom dia, Dorival. Bom dia para Solange também, sua esposa. Que Deus te abençoe muito. Dona Glória Maria está assistindo, está mostrando aqui. Glória Maria, minha mãe. De Maria ela não tem nada. O nome dela é só Glória. Então, que Deus abençoe, mamãe. A Camila Gardim está assistindo. Camila, minha amiga de escola também. Que Deus te abençoe, Camila. Bem-vinda aqui no nosso meio. A Dani deu um coração, que fofa para Ana Mel. Que legal, muito bom. A gente tem a Tati e João estão assistindo. Muito bom, muito bom. Tati e João, beijão para vocês. E o André Faria também está assistindo. Que Deus abençoe. Tamo junto e misturado. Beleza? Então, meu desafio para você é a gente interagir. Você fazendo suas hashtags, fazendo suas postagens, criando uma rede de amigos. E você também pode interagir conosco aqui durante a mensagem, beleza? Você interage conosco
sua pergunta, sua participação é muito importante para nós. Agora eu vou sair daqui, não vou ver mais quem está comentando no Face, mas se tiver algum comentário aqui, a Sabrina vai me avisar, eu volto para o Face para olhar. No YouTube eu ainda consigo ver aqui se você comentar. Beleza? Então vamos lá, vamos passar para a nossa mensagem de hoje. Sobre o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre o tema coragem. Coragem. Algo muito importante para nós. Então, esse é o tema do nosso mês. E o que a gente pensa? O que a gente entende por coragem? Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Ok? Guarda isso. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Não significa a ausência do medo, mas sim a ação apesar do medo. Por exemplo, na semana passada, se não me engano, domingo passado, na televisão, estava passando uma animação chamada Rio, que conta a história de um passarinho, de uma arara azul em extinção, e que ela passa por um negócio de tráfico, vai parar no Canadá, e aí é criada em cativeiro, com muito amor e carinho e tal, mas a ararinha não aprendeu a voar. Mas no começo do filme, tem aquela musiquinha, todos os pássaros na Floresta da Tijuca voando, tudo bonitinho. Legal. E aí tem uma cena fantástica, que é quando os papais passarinhos empurram seus filhotes para fora do ninho. E aí eles caem desengonçados, daqui a pouco eles aparecem voando. Isso é coragem. Então, coragem é como um pássaro que sai do seu ninho, sabe que está cheio de medo de morrer, que pode morrer, mas a necessidade de sobrevivência fala mais alto nele e assim surge a coragem. Então, a coragem é você estar com medo de pular do ninho, mas você sabe que precisa, senão você não vai crescer. Então, aquela coragem sobrepõe ao medo, você pula do ninho, bate as asas e aí então você agora anda. É como andar de bicicleta sem rodinhas, você está com medo de cair nas primeiras pedaladas, é mais difícil, alguém está segurando o banco, mas depois que você solta, aí você vê que você consegue se equilibrar e aí vai, e nunca mais você esquece. Dizem que nunca mais se esquece, mas já vi uma pessoa que esqueceu de andar de bicicleta, mas esse é detalhe. Mas isso é coragem, apesar do medo, a gente continuar e caminhar. A primeira pergunta para você colocar nos comentários, você participar com a gente, é o seguinte: você tem precisado de uma dose extra de coragem nesses dias? Como é que anda o seu nível de coragem? Como é que anda a definição sua de coragem? Você está precisando de uma dose extra de coragem? Você está precisando de coragem? Então deixa aí nos comentários para a gente, tanto no YouTube quanto no Face. Está precisando de coragem? A situação está difícil. Então coloca aí para a gente. Diz para mim, esse tema veio a calhar? Coragem é algo que a gente deve conversar ou não? Coloca aí para a gente saber a sua opinião. A gente precisa entender que uma pessoa corajosa não é aquela que não sente nada. Não é isso. Mas sim, uma pessoa corajosa é aquela que, mesmo sentindo medo, vai adiante. E coragem é um tema muito antigo. Coragem é um tema que, desde a antiguidade, já se discute sobre isso. Por exemplo, Aristóteles, ele tem uma frase muito famosa que diz: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Eu não estou dizendo que Aristóteles tem razão ou se ele não tem razão, eu estou dizendo que isso é discutido desde o começo, muito lá de trás. Então é um tema que tem a ver intrinsecamente com o ser humano, né? Para Aristóteles, a coragem está no meio. De um lado, você tem a temeridade, ou seja, a pessoa que não avalia riscos, que encara as coisas de frente. E do outro lado, você tem as pessoas covardes, aquelas que travam diante do risco. O meio disso, para Aristóteles, é a coragem. É o meio entre avaliar os riscos e a covardia. O meio termo disso, Aristóteles chama de coragem. Esse tema percorre a filosofia de uma tal maneira que, nos tempos atuais, a gente tem um filósofo muito conhecido chamado Mário Sérgio Cortella, que fez um livro sobre coragem. E ele fala mais ou menos assim: coragem não é fazer as coisas por sua força de vontade. Coragem não é fazer por sua própria força de vontade. A Fabiana está falando com a gente aqui, saindo para trabalhar em vários lugares, com várias pessoas diferentes, todos os dias. Deus tem que dar coragem. Isso é fundamental. Quando você que está aí do outro lado, trabalha numa área de risco, você está
na zona, está na frente de batalha. Seu serviço é considerado essencial. Vai falar que você não está precisando de um pouquinho de coragem. É complicado, né, Fabi? Fabi que trabalha nessa área que não pode parar, então ela está sempre em contato com várias situações. Você precisa de uma dose extra de coragem. E você? Você também está trabalhando na linha de frente aí? Você que está do nosso lado, na mesma situação que a Fabi? Deixa aí nos comentários, deixa a gente saber como é que está a situação e quão importante para você é a coragem. Então, quero retomar aqui a frase do Mário Sérgio Cortella. Ele fala, coragem não é fazer a coisa por sua força de vontade. Então, como eu saio e vou para a linha de frente, como eu lido com essas situações e até a parte da pandemia. Muitas pessoas, quando tem um problema difícil, algo difícil para enfrentar, ou travam de medo, ou acham que eu tenho que enfrentar as coisas sem calcular os riscos. Mas não é por aí. No livro do Mário Sérgio Cortella, ele diz mais ou menos assim, que a gente enfrenta o medo com preparação. O medo é enfrentado com preparação, e não sem preparação. Por exemplo, como é que você enfrenta o medo de se afogar? Muita gente fala, é só não entrar na água. Beleza? Então você nunca vai andar de navio, você nunca vai passar perto da piscina, porque você pode acontecer com você o que aconteceu na live da Ludmilla. E de repente você andando e pum, você cai dentro da água. E aí, o que você faz? Na verdade, o medo de se afogar se resolve aprendendo a nadar, com a preparação. Então, se você tem medo de se afogar, você aprende a nadar. É assim que a gente resolve. Muitos medos são resolvidos com preparação. Você tem medo de ser atropelado, aprende a atravessar a rua. E assim vai. A coragem, ela é a capacidade de enfrentar os medos. Porque o medo, ele é normal, ele é salutar. Só que o pânico não. O pânico é a incapacidade de ação. Quando você é tomado de pânico, você não consegue andar. Você não consegue se mover. Você fica estátua, você fica preso. Você fica estagnado, travado. Isso é o pânico. Já o medo é um estado de alerta. Quando você está com medo, sua adrenalina sobe, você ganha força, as coisas, e você fica mais forte, mais atento, mais ágil. E aí, a partir disso, que surge que você pode trabalhar a coragem. Então, uma pessoa corajosa é aquela que tem audácia. Audácia. O que é audácia? Audácia é a coragem preparada. Coragem sem preparação é apenas uma aventura. Agora, quando eu me preparo, eu posso me aventurar. Então, eu aprendi a nadar, eu posso me aventurar a entrar na piscina. Eu posso me aventurar a ir à piscina. Percebe? Certa vez eu estava com o Matheus na piscina, Matheus, meu sobrinhozinho, e aí a gente estava, eu, Matheus e o Levi, na piscina. Só que o Matheus já tinha aprendido a nadar. Então, o Matheus, ele tá solto na piscina, de boa. Agora, o Levi não. O Levi olha o irmão mais velho e fala, eu também quero. E aí, o Levi quer pular e você tem que ficar segurando, porque o Levi é pequenininho, tem 3 aninhos. Vocês viram ele na oração? Então, o que eu tive que fazer? Ele queria pular na piscina, eu ficava esperando, aí ele pulava e eu segurava. Ele pulava, eu segurava. Nas primeiras ele tinha um pouco mais de medo. E aí, à medida que ele vai pulando, à medida que ele vai sentindo segurança, que sabe que eu vou segurá-lo, sabe que eu vou salvá-lo, ele vai pulando sem medo. Teve uma hora que eu virei de costas, ele pulou, e eu fiquei desesperado para catar ele. Mas ele estava seguro, quem desesperou fui eu, porque ele sabia que eu estava ali. Então a coragem dele veio a partir da preparação. Ele pulando e sabendo que eu seguraria. Ele pulando e sabendo que eu seguraria. Agora, se você pula na piscina sem ter ninguém para te pegar e você não sabe nadar, aí você também é apenas um aventureiro e você vai correr o risco. Nesse mesmo dia, tinha nossos vizinhos aqui com as filhinhas e, de repente, uma das filhinhas da mesma idade do Levi estava olhando para o Levi, pulando, eu pegando, estava achando divertido, deu a volta na piscina e, de repente, ela quis pular. E ela pulou. E quando ela pulou, a mãe saiu pulando atrás e molhou todo mundo para salvar a menina. E ela, toda assustada, estava se afogando. Por quê? Porque no fundo, o Levi tinha ganhado segurança que eu estava lá, mas ela não estava. Ela foi audaciosa, o Levi foi corajoso. Percebe a diferença? Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe várias vezes Deus com uma variedade de formas, soltando palavras de encorajamento para as pessoas
em todos os tempos. E é sobre algumas dessas palavras que a gente gostaria de conversar esse mês. A palavra que a gente vai conversar hoje é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou repetir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala aí. Essa é uma palavra que te dá coragem ou não? Diz para mim. Ouvir essa palavra te dá coragem? Põe aí nos comentários para eu saber. Coloca aí para a gente saber. Ouvir essa palavra te dá ânimo, te dá coragem, saber que Deus é por você. Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Lembra que eu falei que coragem é preparação? Lembra que eu disse que coragem tem a ver com preparo? Por que Paulo pode dizer isso para nós com tanta firmeza, com tanta convicção? Ele diz, cara, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para que Paulo pudesse decretar isso sobre mim e sobre você, ele desenvolveu com grande otimismo e segurança as bases dessa afirmação. O que cerca ele, o que estrutura essa afirmação. E ele desenvolve isso na carta que ele escreve aos Romanos, a igreja que estava na cidade de Roma, capital do império. E quem eram essas pessoas alvo dessa carta que Paulo escreveu? O apóstolo Paulo, também conhecido como São Paulo, escreveu cartas a algumas igrejas que ele já tinha visitado ou que ele pretendia visitar. Algumas pessoas que já tinham conhecimento da fé, mas não tinham muito discernimento, não sabiam como se desenvolver nisso. Então, Paulo escreve orientações para eles. E quem era esse povo que estava lá? Esse povo lá na igreja, em Roma, era um povo, na sua maioria, não judeus, ou seja, eles não tinham uma tradição de um Deus único. Eram pessoas de várias culturas, de várias ideias, que de repente, no momento da sua vida, se depararam com a ideia, com a realidade de que Jesus era o Deus encarnado que veio à Terra, morreu pelos seres humanos para quitar a dívida que o ser humano tinha para com Deus e resgatou o ser humano, apontando novamente um caminho de volta para Deus. E que todas as pessoas que a partir daquele momento aceitassem que a sua morte foi no lugar deles e que a sua ressurreição é a ressurreição dele, a partir do momento que as pessoas aceitavam isso, elas passavam a viver uma nova vida. Elas se convertiam. Então a sua nova vida era uma coisa completamente diferente. Essas pessoas se encontraram, se depararam com essa realidade, com essa verdade e tiveram suas vidas transformadas no seu íntimo, mas elas não tinham repertório, não sabiam como agir, como é que se faziam as coisas. Então Paulo decide escrever essa carta para que eles pudessem ter o melhor entendimento, para que eles pudessem se aprofundar um pouquinho mais sobre como é que era essa nova vida com Jesus. Paulo, então, desenvolve todo o seu raciocínio da seguinte maneira, eu vou resumir para você, porque a carta aos Romanos é uma carta extremamente teológica, muito linda, muito bonita, mas que algumas pessoas têm dificuldade. Então eu vou resumir para você como é que ele desenrola esse rolo, como é que ele faz isso para entrar na cabeça daquelas pessoas que não tinham um conhecimento muito denso da tradição hebraica. Paulo começa dizendo o seguinte: Deus sempre soube o que estava fazendo, desde o começo. Tudo. Deus sempre soube o que estava fazendo. Porque existia um pouco dessa ideia que você tem hoje, você desse lado aí tem. Mas se Deus sabia que Adão ia errar, por que ele criou o ser humano? Então tinha muitas dúvidas, assim, dúvidas filosóficas também. E Paulo começa dizendo, olha, Deus sabia o que estava fazendo o tempo todo. Deus atuou na história da humanidade, preparando um ambiente de segurança para nós. Ele sabia que sem contato com ele, nós não conseguiríamos ter uma vida segura, uma vida repleta de paz e de bênção. Mas nós estávamos afastados dele por causa do pecado. Então, Deus atua na história, preparando esse ambiente de segurança, e ele decidiu moldar a vida dos que o amam nos padrões da vida de Jesus. Ele decidiu entrar fortemente na vida daquelas pessoas e transformá-los
no padrão de vida de Jesus. Então, Deus decidiu transformar essas pessoas para se tornarem mais parecidas com Jesus. Por quê? Porque Jesus foi aquele que viveu a vida humana de forma original. Jesus é o ser humano como sempre deveria ser. Livre do domínio do pecado, de fazer as coisas erradas. E quando eu digo pecado aqui, entenda, não é um ato que você simplesmente comete, mas quando eu cito pecado, que Paulo está citando, é a tentativa de construir sua vida e sua identidade longe de Deus. Então, quando Jesus começa a agir no coração das pessoas, essas pessoas entendem que não podem construir sua identidade, seu significado longe de Deus. Ou seja, Jesus começa a libertar as pessoas dessa ideia de criar sua vida longe de Deus, traduzindo, longe do pecado. E com liberdade do domínio da lei, as pessoas agora não tinham uma força externa que moldaria o seu próprio comportamento, como era a lei ou os 10 mandamentos, que são muito bons, mas as pessoas viviam a partir de eu preciso cumprir esses mandamentos para que eu possa ser aceito por Deus. Jesus vem e faz isso de forma ao contrário, fala, você é aceito por Deus e por isso o que você vai fazer com a sua vida? Esse é o caminho que eu te dou, que é o caminho mais seguro, a melhor forma de viver a vida. A partir daí, então, a gente muda o nosso interior. Então não tem mais um domínio externo sobre nós. Paulo está explicando isso para aquelas pessoas. Agora nós somos livres do domínio da lei. E nós temos uma esperança inabalável dentro de nós, que é a esperança que o Espírito nos dá. É isso que Paulo trata em Romanos, do capítulo 5 ao capítulo 8. No capítulo 8 é onde tem esse texto que a gente está. E Paulo continua desenvolvendo no capítulo 8. Deus continua chamando pessoas para esse processo. Hoje, continua chamando pessoas para serem mais parecidas com Jesus, para serem transformadas à imagem e semelhança de Jesus, para se tornarem seus filhos. E a mensagem, essa mensagem que a gente chama de evangelho, essa mensagem garante a nossa esperança, que é a boa notícia de que Deus entrou no mundo para fazer o que eu e você não podíamos fazer por nós. Deus nos amou e veio ao nosso resgate. Essa notícia nos dá esperança e nos desafia a ter coragem. Por quê? Porque Deus fez tudo isso por nós. E aí Paulo conclui dizendo que cada detalhe da nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Você talvez já tenha ouvido essa frase de outra maneira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não ouviu isso? Então, o que Paulo está querendo dizer com isso é que cada detalhe da nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Aí, quando ele conclui tudo isso, ele chega a essa verdade fantástica, ele chega a essa palavra de encorajamento. E aí, então, ele diz: que podemos dizer diante de todas essas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, então, faz duas perguntas que servem para mim e para você nessa manhã. E aí, eu quero ler aqui o comentário da Teresa. Se quem criou todas as coisas e sabe de todas as coisas, vamos ter medo de quem e de quê? Nada pode nos abalar, pois Deus é maior que qualquer medo ou qualquer coisa que possa tirar nossa coragem de continuar acreditando que Deus é conosco sempre. É isso aí, Terezinha, é isso aí mesmo. O problema todos que eles estavam vivendo nesse tempo e que algumas pessoas perto de nós também vivem, é que quando as coisas apertam, a gente acaba duvidando. A gente acaba ficando com medo. Será que vai ter? Será que vai faltar? Mas Deus disse que nada me faltaria, mas eu estou vendo aqui na despensa a comida está acabando. Então, é algo que a gente, quanto mais arraigado no nosso coração a gente tem, igual você tem e está colocando aqui, Terezinha, mais fácil fica para lidarmos com essas situações. A Rosana está comentando aqui. Coragem para mim é quando saio para ir ao hospital em tempos de Covid para exercer o que amo, cuidado próximo. Eita, coragem também, Rô. Meu Deus do céu. É verdade.
tem que ter coragem. Por quê? Porque a gente pensa em algo maior. Então, por que eu posso ter coragem? Por que eu posso ter coragem de ir ao hospital? Por que eu posso ter coragem de acreditar nisso que a Terezinha falou? Por que eu posso ter coragem nisso? É coragem por mim mesmo? A gente já viu que a coragem, ela não é acreditar em umas coisas ou fazer as coisas por força própria. E Paulo sabia disso e está fazendo o arcabouço para nós. Paulo está colocando para nós, para que a gente possa ter uma base sobre a nossa coragem. Paulo faz duas perguntas. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira pergunta que Paulo faz é assim: o que podemos dizer? O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? O que Paulo está dizendo? Ele está falando assim, olha, isso é uma pergunta que demanda uma resposta. Ele está dizendo assim, que resposta você dará a tudo isso que ele fez? Lembra que eu te contei tudo isso que ele fez? Que resposta você dará a tudo isso que Jesus fez por você? Paulo está dizendo que isso tudo demanda uma resposta de vida, demanda uma resposta de postura, demanda uma resposta nossa. O que podemos dizer? Qual será a nossa resposta diante de coisas tão maravilhosas? E que coisas maravilhosas são essas? Coisas maravilhosas são toda essa preparação que foi feita por Deus para nos dar a segurança. Esse é o combustível da nossa coragem. Deus fez tudo isso por nós. Que resposta você vai dar a isso? Essa é uma resposta que precisa de coragem para dar. Porque mesmo com tudo isso que Deus fez, às vezes a gente fica claudicante, às vezes a gente fala, eu entendo, eu sei aqui na cabeça, mas como, mas por quê? E aí a gente não consegue sair do lugar. A gente fica com pânico só de saber o que poderia ser se expor mais. Mas essas coisas maravilhosas, independente de como você as receba, elas foram feitas e ponto final. Deus fez isso na história da humanidade e continua fazendo isso hoje por nós. O que Deus fez é a fonte e o combustível da nossa coragem. E aí a segunda pergunta, ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos inspira a ter coragem pautada no que Deus fez por nós e não no que eu sou capaz de fazer. Se Deus cuidou sempre das pessoas que seguiram o seu caminho, que todo detalhe da vida de amor a Deus é transformado em algo bom, então, como a Fabi falou, eu posso sair e ir, porque eu sei que Deus vai estar cuidando de mim. Como a Rosana falou, eu posso sair e ir, porque eu sei que Deus vai estar cuidando de mim. Isso me garante imunidade? Não, não garante imunidade para ninguém. Mas o meu chamado de cuidar do outro, desenvolver o meu papel nesse momento de serviço essencial, eu posso ir. Por quê? Porque Deus cuida de mim. Diferentemente se eu saio para andar de boa e flerto com as coisas, com o perigo, isso não é coragem, isso é burrice. Isso é burrice. E aí, não sei como é que a burrice pode ser presenteada. Mas Deus nos inspira, pautando nossa coragem no que Ele fez, e apresenta um lugar de descanso para nós. Que lugar de descanso é esse que Deus apresenta para nós? O lugar de descanso é entender que Deus é a nosso favor. Na nossa cultura, a gente criou uma realidade que às vezes Deus é contra nós. Às vezes esse texto, na cabeça das pessoas, parece que Deus é contra nós, quem pode ser a favor de nós? Porque parece que Deus é aquela pessoa que desfaz os nossos planos, que está contra a nossa vontade, que não quer saber da nossa felicidade. Muito pelo contrário, Deus é a nosso favor. Deus é conosco, Deus está conosco, Deus é a seu favor, querido. E a fonte da coragem é inesgotável. Quanto mais você precisa dela, mais você recebe dele, porque a fonte da coragem é Deus. E talvez hoje você esteja precisando de coragem. E eu vou elencar talvez três coisas que talvez nós precisamos de coragem. E aí você diz para mim aí se batem ou se você precisa de coragem para outras coisas aí. Você diz aí no comentário, tá bom?
Primeira coisa que a gente precisa de coragem. Nós precisamos de coragem para assumir quem somos. Nós precisamos de coragem para assumir quem somos. Há uma necessidade hoje da gente aprender a ser vulnerável, da gente aprender a admitir nossas fraquezas, da gente se destronar e sair dessa armadura do homem de ferro e ser mesmo uma pessoa vulnerável. Você tem direito de ser vulnerável, você precisa ter coragem para ser vulnerável, para as pessoas pararem de tacar coisas nas suas costas, achar que você é um burro de carga, que você resolve todas as coisas. Tudo eu resolvo, tudo eu me viro, tudo eu faço por onde. Não. Às vezes você não está aguentando mais, mas a expectativa das pessoas sobre você é tão grande que você já não tem como dizer não. E aí você precisa ter coragem. Coragem para assumir quem você é de fato. Assumir e desmoronar e criar o ambiente para desmoronar. E esse ambiente para você poder desmoronar, para você poder chorar, para você poder ser você mesmo, é o chamado de lugar secreto. É onde podemos abrir nossas feridas sem medo de contaminação. É aquele lugar que a gente tem um encontro com Deus Criador. Porque a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele vê o teu coração e a tua postura, não é só uma coisa que ele ouve, ele vê. Então é nesse ambiente que você pode tirar as ataduras, abrir suas feridas sem medo de se contaminar e falar, Deus, é isso aqui sou eu. Eu tenho que ser forte pela minha família, eu estou tendo que ser forte pela minha esposa, estou tendo que ser forte pelos meus filhos, eu tenho que ser forte pelo meu trabalho, estou tendo que ser forte pelos meus pais, não estou deixando passar preocupação com meus pais, sobre o meu trabalho, sobre o meu futuro, sobre a minha vida, mas no fundo, eu estou acabado. Eu estou extremamente desgastado. Essa quarentena está quase acabando com o meu casamento, Senhor, eu não aguento mais. Ou então, Senhor do céu, me perdoe, mas essas crianças não param. Eu não aguento mais essas crianças. Ou então você assumir diante de Deus, Senhor, eu sei que a minha vida e o meu trabalho é um presente, mas eles estão me sugando, eu não estou aguentando. Você precisa ter coragem de assumir quem você é de fato. Coragem, querido, para se expor, para ser quem você é, coragem para não desanimar, para chegar e buscar coragem nessa força de Deus e aí então você não desanimar. Você precisa ter coragem nesse tempo para não se comparar com outras pessoas que estão tendo resultados diferentes. Você precisa ter coragem para ser imperfeito. Você precisa ter coragem de entender que você erra. Você precisa ter coragem para crer em um Deus que não se vê. Crer no invisível. Você precisa ter coragem para descansar no sobrenatural, mesmo quando todos os seus sentimentos tentam sabotar você. Precisamos de coragem para isso. Você precisa de coragem para isso, querido? Faz sentido? Você está nesse momento da sua vida? Você quer compartilhar uma experiência? Deixa aqui nos comentários, a gente vai ficar muito feliz e abençoado de ouvir você e interagir com você. Precisamos de coragem para assumir quem somos. A segunda coisa que nós precisamos de coragem, que eu acho, é que nós precisamos de coragem para ser quem fomos desenhados para ser. Você precisa de coragem para ser quem você foi desenhado para ser. Coragem para viver o novo, coragem para viver aquilo que Deus desenhou para você, a forma que Deus desenhou a vida para você. Porque lembra que a gente leu do que Paulo estava dizendo? Ele disse que Jesus está empenhado, Deus está empenhado em transformar a vida daquelas pessoas que ele ama na vida mais parecida com a de Jesus. É dessa forma que você foi desenhado para ser. E para isso, querido, você precisa romper com algumas coisas. E romper é abrir espaço onde não há. Quando uma coisa rompe, ela cria um espaço onde não havia nada antes, onde não tinha espaço para aquilo. Mas você precisa romper muitos momentos da nossa vida, nós precisamos ter coragem para romper, para abrir um espaço onde não tem espaço na minha agenda, não tem espaço no meu dia. Rompe! Abre espaço! É muito fácil dizer que nós vamos romper em fé, que nós vamos romper com ousadia no sobrenatural, como diz aquela canção tradicional. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa romper com padrões, romper com certezas, romper com verdade. Então você precisa abrir espaço na sua vida, aonde não tem, para que você possa encarar seu ritmo de espiritualidade durante o dia, oração da manhã, oração do meio do dia, oração da noite, tempo de devoção com Deus. Você precisa romper. Se você ficar esperando abrir espaço na sua agenda,
Eu fico pensando assim, eu olho muitas reportagens, né? Tô tentando ficar antenado, mas tem hora que enche o saco com tanta notícia. Mas eu fico falando assim, eu fico ouvindo as pessoas dizendo assim, se você sempre reclamou de tempo, agora você tem. Se você sempre reclamou de tempo, agora você tem. Eu fico olhando na comunidade, olhando para o ritmo de vida das pessoas. Raramente eu vejo alguém com tempo hoje. Tá quase todo mundo trabalhando mais do que trabalhava antes. Que tempo é esse? Que tempo é esse que foi dado de volta? Para algumas pessoas, sim. Mas para a maioria, pelo menos que eu vejo, não foi dado tempo. Você precisa romper. Se você quer ser diferente, quer viver o novo, você precisa romper. E romper, você precisa abraçar mudanças. Abraçar mudanças. E abraçar mudanças é se comprometer. Se comprometer com a família, se comprometer com o trabalho, se comprometer com a comunidade, se comprometer com amigos. No que Deus tem chamado você para se comprometer mais profundamente ao longo desses últimos meses ou talvez anos, e você não deu ouvidos e você não deu ideia. A gente precisa ter coragem para abandonar. Talvez abandonar posturas, abandonar ações, abandonar pessoas. Às vezes Deus está pedindo para você, mostrando para você, você precisa abandonar certos comportamentos, você precisa abandonar certos relacionamentos destrutivos, você precisa abandonar algumas coisas, mas você insiste em não tomar postura porque você não tem coragem. Querido, não dê lugar a quem não te dá destino. Não dê lugar a quem não te dá destino. Nós temos, às vezes, trabalhado junto com pessoas, temos trazido pessoas sempre, o tempo todo junto com a gente. Pessoas que não têm o mínimo comprometimento com a nossa vida, pessoas que não têm nada para acrescentar na nossa vida. E pessoas que não se deixam ser ajudadas. Pessoas que são apenas sanguessugas. Queridos, não dê lugar a quem não te dá destino. Para onde você está indo? Para onde você vai? Qual é o seu destino? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O pastor André Fernandes tem uma frase que ele diz: o problema de ter coisas que deveríamos fazer, mas não fazemos, é que acostumamos com coisas que deveríamos viver, mas não vivemos. Olha que profundo e simples isso é. O problema de ter coisas que não deveríamos fazer, mas não fazemos, é que acostumamos com coisas que deveríamos viver, mas não vivemos. Eu fico imaginando o que passa na mente mais criativa do universo, que é a mente de Deus, a teu respeito. Deve ser algo extraordinário o que Deus tem planejado para você. Mas se você não aprender a romper e não se comprometer, ter coragem para ser quem você foi desenhado para ser, você não experimentará o novo, você não experimentará o que Deus quer para você. Muitas pessoas têm sido desafiadas a se redefinirem, a se ressignificarem, a se reinventarem nesse tempo. Na forma de trabalhar, na forma de lidar em casa. Muitas pessoas têm ficado resistentes no seu bunker, resistindo. Não, querido, tenha coragem, ousadia para viver o novo. Porque Deus tem coisas novas para dar para você, para a sua vida. Deus quer que você viva o novo. Você que fica ancorado em coisas velhas, então tenha coragem para viver o novo. E por último, o que eu acredito é que nós precisamos de coragem para viver como quem é amado. Para viver como quem é amado. Desde que nascemos, querido, nós temos uma busca louca. Nós temos uma busca infindável, que é a busca para sanar uma necessidade dentro do nosso coração. Nós queremos ser amados. Desde que nascemos, nós temos uma necessidade de sermos amados. Então, quando somos crianças, nós buscamos desesperadamente o amor e a aprovação dos pais. Fazemos tudo para que o pai possa nos dar atenção, para que o pai e a mãe possam nos dar carinho e amar na medida em que a gente se sinta suprido. Mas isso gera uma frustração, porque os nossos pais não conseguem nos amar da maneira em que a gente consiga ser preenchido. Então nós crescemos e viramos adolescentes. E com adolescentes, aí nós desviamos o foco, já que nossos pais não conseguem preencher totalmente, talvez nossos amigos. Nós fazemos de tudo como adolescente para entrar na galera, para se sentir parte, para ser popular, para fazer parte da gangue, porque nós queremos ser aceitos e amados. Nós queremos e precisamos nos sentir amados. E aí a frustração é grande. Por quê?
Porque nossos amigos adolescentes não têm a capacidade de nos amar como nós precisamos. E aí então nós nos tornamos adultos. E quando nos tornamos adultos, nós achamos, não, agora eu vou buscar alguém que me ame de verdade. Eu vou esperar, eu vou escolher direito, porque eu já me frustrei bastante. E aí você demora para escolher alguém, você escolhe alguém que vai te amar da maneira que te corresponda, da maneira que você necessita, que você acha que você merece ser amado. Então você escolhe uma pessoa, e aí você deposita toda a expectativa de ser amado a partir daquela pessoa. E quanto mais você investe, mais você se frustra, porque aquela pessoa não tem a capacidade de te amar de volta. E aí, quando o casamento dura, aí a pessoa pensa o seguinte, fala assim, não, essa já é uma batalha perdida. Eu não vou ser amado dentro de casa como eu achei que deveria, então nós vamos ter filhos. Mas eu vou cuidar do meu filho de uma maneira tão intensa, tão profunda. Eu vou cuidar do meu filho tão bem que ele vai me amar, ela vai me amar da maneira que eu sempre desejei. E aí você cuida daquela criança, você cuida daquele adolescente, e aí quando ela chega numa idade, vem alguém e tira ela de dentro da sua casa. E aí o ninho fica vazio novamente. Sabe por quê que essa busca sempre dá frustração? Porque ninguém pode suprir essa nossa necessidade. E essa busca desenfreada por sermos amados tem levado pessoas para longe do Pai. Tem levado pessoas para longe de Deus. Porque essa busca faz com que a gente viva duas frustrações terríveis na nossa vida que moldam o nosso caráter e nosso comportamento. Porque quando nós buscamos algo em quem não podemos dar, a frustração é certa. E a primeira frustração que a gente passa é, se não conseguimos ser amados, vamos buscar sermos admirados. E aí, querido, você entende que você busca para ser admirado, você é referência na sua área, você trabalha, tem tapinha nas costas, todo mundo te chama para o cafezinho, você é uma pessoa que é referência, o LinkedIn bomba. Só que o problema é que as pessoas que nos admiram só nos consomem. Elas não nos amam. Quem nos admira só consome, não nos ama. E aí, então, entramos na segunda frustração. Já que eu não consigo ser amado e não consigo ser admirado, eu quero ao menos ser respeitado. E aí, então, nós submetemos ao poder, ao título, estudamos, temos doutorado, então nós nos agarramos ao cargo para sermos respeitados. Então, se alguém não me admira, que pelo menos me respeite. Querido, deixa eu falar uma verdade que pode ser disruptiva para você nesse momento. Deus não te ama pelo que você faz. Ele te ama porque Ele decidiu te amar. Pura e simplesmente assim. Se esse amor de Deus te convencer, você vai ser de fato livre. Livre de agradar as pessoas, livre da ansiedade, livre do medo, livre da frustração e cheio de coragem. Olha como você é amado. Paulo, depois desse texto, depois que ele dizer se Deus é por nós, quem será contra nós, ele descreve toda essa segurança de que nós somos amados da seguinte maneira, e eu vou ler na versão A Mensagem. Acompanha comigo. Romanos 8 diz assim, do 31 a 39. Assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio filho que haveria alguma coisa. Desculpa, vou começar de novo. Assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus nesse exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem apunhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis. Ele nos pega um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós
e o amor de Deus. Quando vemos o modo como Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Cara, Deus está a nosso favor. Você percebe isso? O amor de Deus é constante, é infinito, é firme e você pode ficar tranquilo quanto a isso. O que Paulo está dizendo para a gente, eu vou tentar resumir para você aqui. Olha, queridos, Jesus te tornou justo. O que isso quer dizer? Não há nenhuma acusação contra você, sua vida não pertence a ninguém a não ser a Ele. Ele tirou todas as acusações de você. Ele pagou a dívida. Ele subiu naquela cruz e lá ele gritou, está consumado, ou seja, a dívida está paga, a dívida que o ser humano tinha para com Deus foi quitada. Você não deve mais nada para Deus. Porque o pecado é pago com morte. Ah, mas como assim o pecado com morte? Se você olhar em Gênesis, quando Adão e Eva comem do fruto, eles fazem roupas de palha para eles. Quando Deus vem para eles e fala, por que vocês se afastaram de mim? Por que vocês decidiram ser autônomos? Deus pega e faz uma roupa para eles com pele de animais para esconder as suas vergonhas. Ou seja, para tampar as vergonhas do ser humano, sangue foi derramado. Jesus derramou o seu sangue para eliminar a vergonha do ser humano. Então ele pagou a dívida. Ele não só pagou a dívida e nos deixou a Deus dará, ele pagou a dívida e nos tornou seguros com o seu amor. Nada nos separa desse amor. Nada te dá mais senso de pertencimento do que o amor de Jesus. Não existe outro lugar que você possa ser efetivamente amado que não seja nos braços de Jesus. Nós precisamos ter coragem para encarar essa verdade, largar algumas outras buscas e viver como pessoas que são amadas. Nós precisamos de coragem para viver como quem é amado, porque se eu vivo como quem é amado, eu não preciso mais buscar ser amado. Mas eu posso gastar a minha vida amando as pessoas, porque eu sou amado por Deus. Então eu quero terminar com a frase que eu comecei. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Não significa ausência de medo, e sim apesar do medo. Então, querido, coragem. Coragem para quê? Coragem para assumir quem você é de fato. Coragem para ser quem você foi desenhado para ser. Coragem para viver como quem é amado por Deus. Pois o que diremos diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Força, meu irmão. Coragem. Deus é a nosso favor. Ok? Amém. Antes de encerrar, de orar com você e dar a bênção, eu queria ouvir suas impressões. Eu queria ver suas impressões aqui. Você já tirou seu print? Já postou? Já tirou um print para postar aí? Já guardou seu print? Tira um print aí, ou tira uma foto da família, publica na sua rede social com a hashtag Grupo Valinhos, para a gente fazer mais amigos. Mas eu queria, antes de terminar, queria ouvir o seu comentário. Essa mensagem foi relevante para você? Essa mensagem te abençoou? Essa mensagem falou ao teu coração? Diz aqui para a gente, tanto no Face quanto no YouTube, que eu vou ler, a gente vai interagir e no final a gente vai orar. Então vou dar um tempinho para você escrever se foi significativo para você ou não. Foi significativo para você? Escreve para nós. Vamos lá, vamos compartilhar. Vamos compartilhar e abençoar os nossos queridos que estão juntos conosco. Aguardando aí o seu comentário. Abençoa os irmãos que estão vendo juntos, estão ouvindo juntos. E se você está assistindo Não Te Dei Bom Dia, dá um toque aí para a gente dar bom dia, porque já são quase, vou te dar quase boa tarde já, né? Mas para a gente terminar, deixa o seu comentário, se a palavra foi significativa, se fez sentido para você, deixa aí no comentário para a gente ver. Onde tem comentário? No Face do Dorival, tá vendo? O Dorival falou aqui, amém, amém. Repetiu o amém. É isso aí, Dorival. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por compartilhar conosco. O Rubens teve um comentário aqui dizendo,
muito mesmo, principalmente pela situação que passei de perder o emprego. É verdade, Rubens, esse momento você teve que ter uma coragem incrível de se manter confiante no que Deus já tinha te dito, e ficar firme acreditando que Deus iria fazer o que ele disse que ia fazer, né? Coragem para acreditar. Rubens é uma das pessoas que eu faço mentoria pessoalmente, então é uma história assim fantástica. Qualquer dia talvez ele conte a história dele aqui pra gente, para abençoar vocês. Tem uma história maravilhosa, fantástica. O Tiago comentando aqui com a gente. Amém. Foi uma alegria para nós servir aos irmãos. Valeu, Tiago. Valeu, Anamel. Valeu, Ronan. Obrigado por vocês terem nos abençoado. Tiagão, falei daquele desafio. Estou aguardando aquela canção, viu? De você e da Anamel cantando aquela canção para nos abençoar. Beleza? Muito obrigado. Então, se você quer ouvir essas canções novamente, você vai no canal do YouTube do Tiago e da Anamel, que vai estar lá. E aí depois no meio da semana, eu vou liberar essas canções no nosso canal do YouTube também. Tá bom? Mais alguém? Compartilha com a gente aí se foi abençoador para você, antes da gente terminar e dar a bênção, né? Eu quero orar com você e dar a bênção. E não esqueça de fazermos amigos, colocar sua hashtag, dar seu print, postar com a hashtag Grupo Valinhos, nós vamos atrás dessa hashtag, nós vamos fazer um vídeo bem legal e quem sabe a gente pode alcançar mais pessoas aí. Beleza? Então tem mais comentário aí? Tem alguém mais querendo comentar, nos abençoar com a sua história de vida? O Thiago falou que vai providenciar. Valeu, Thiagão, estamos aguardando, hein? Tem a Rosana dizendo aqui, Deus tem usado sua vida e suas mensagens para nos fortalecer. Amém. Fico feliz por isso, Rô. Fico feliz da mensagem fazer diferença, ser relevante, né? Isso é fico muito feliz com isso. E também muito humilhado com isso também, porque Deus usou uma mula, né? Então vai usar nós também, isso é uma benção, isso é muito bom. Na semana que vem, a gente vai ter uma pessoa que vai trazer mensagem aqui para nós, que nunca falou na nossa comunidade. Então, esse mês, as outras mensagens vão ser pessoas, nós vamos ser abençoados por outras pessoas. Então, a gente vai ter aqui, a Fabi vai pregar para nós semana que vem. Depois, eu acho que, na sequência, não sei se direito é essa, mas a Fabi vai pregar semana que vem. Depois tem o Péricles e o Júnior, cada um no domingo, vai falar também para nós também sobre palavras de encorajamento. E por último, o Emerson vai falar para nós aqui também. Então, nós vamos seguir essa mesma linha, beleza? A Terezinha está falando aqui, linda mensagem, saber que Deus nos ama tanto que pagou com o sangue na cruz. Edificante, pastor, essa mensagem. Valeu, Terezinha, obrigado. Agradeço a Deus por ter falado ao teu coração. O Magno tá falando assim, olho no gato e outro no peixe. Terminando a edição da celebração de logo mais da IPI do Carlos Lourenço às 18h30. O Magno aproveitando para fazer um jabá. À noite, às 18h30, vai ter a celebração da nossa igreja mãe que nos apoia na plantação da igreja em Valinhos. A Dona Divina está falando com Deus. Nem a pandemia nos assusta. É isso aí que é coragem. Muito bom, Dona Divina, que Deus abençoe a sua vida. Então eu quero orar com você agora, e se você não tiver mais comentário, a gente encerra com a benção. Então feche seus olhinhos aí onde você está. A Adriana sempre nunca deixa de compartilhar. Devemos ser corajosos para nós encorajarmos e ajudar uns aos outros. Verdade, Adriana, a gente precisa ter coragem uns com os outros. Coragem para com os outros. A gente tem sempre um filme do mês e um livro do bimestre. E o filme desse mês é um filme chamado Corajosos. Tá? Se você não assistiu, tem na Netflix, assista um filme chamado Corajosos. Tá? É muito, muito, muito bom. Beleza? Então eu quero orar com você. Obrigado a você que participou conosco. Obrigado a você que está junto com a gente. Eu quero orar com você. Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Deus, por esse tempo dessa palavra que fala ao nosso coração, nos desafia a viver uma vida melhor. Não é fácil para nós quando a despensa começa a ficar vazia, ou quando a gente perde o emprego, quando o nosso salário é reduzido. Não é fácil para nós quando a gente tem que depender dos outros, ou quando a nossa criatividade na cozinha tem que fazer milagres. Não é fácil. Mas apesar disso, a tua providência tem sido constante, a tua providência tem sido fiel. Nós agradecemos ao Senhor por sempre cuidar de nós. E eu peço que cuide de cada um dos meus queridos irmãos que estão aqui vendo e ouvindo essa palavra. Que a tua força e a tua coragem tome conta dos corações e que a gente possa enfrentar a vida de peito aberto como pessoas que são
amadas por Ti, pessoas que são frágeis e pessoas dispostas a viver algo novo. Que a Tua graça repouse sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Beleza? Obrigado, Adriana. Obrigado pela mensagem. E a Thelma agradeceu pela palavra. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Então, agora, para a gente receber a bênção, estenda suas mãos para frente como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final da bênção, traga suas mãos ao teu coração, internalizando num gesto simbólico tudo aquilo que Deus falou para você nessa manhã. Querida igreja, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a coragem e o amor de Deus, nosso Pai, e a infinita consolação do Espírito Santo sejam infundidas no seu coração, te dando coragem para vencer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, lembrando sempre, o Evangelho, ele não é ausência de luta, mas é certeza de vitórias, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, como a gente sempre termina, lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo domingo na presença de Jesus, com muita coragem. Até semana que vem, Deus te abençoe.